Boa tarde. Não, boa tarde já. Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Espero que todos tenham acordado feliz, né? Por mais um dia Deus nos presentear, né? Com esse dia. Hoje, tempinho nublado, friozinho, querendo chover, né? Mas Deus nos presenteou com esse dia. Então, que nós possamos agradecer, independente da estação climática, que nós possamos agradecer, né? Porque muitos de nós não acordou hoje para ver que o dia tá assim, meio friozinho. Muitos de nós não teve o privilégio, amém? Hoje vamos falar um pouquinho sobre aonde a gente quer ficar. A gente precisa definir o lugar onde a gente quer estar. A gente precisa se decidir se a gente fica dentro da casa de Deus ou se a gente fica no mundo. Porque um pé lá dentro e um pé aqui fora já não dá mais, né? Já não é mais tempo disso. Então vamos meditar um pouquinho nisso, lendo Lucas capítulo 15, do versículo 3 em diante. Hoje vai ser um pouquinho longa a leitura, porque fala sobre o que a gente vai comentar, tá bom? Vamos lá? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa à busca com diligência até que achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrei-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? A paz do Senhor, Lico. Obrigada mais uma vez por estar na live. Deus te abençoe sempre. E o que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo dentro da igreja de hoje? Dentro das 4 paredes, né? Que se denomina uma igreja, um templo. Porque nós somos considerados igreja, igreja do Senhor. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas hoje eu vou me referir à casa de Deus, onde Deus requer, né, a união daqueles aos quais Ele escolhe para fazer a obra, para fazer a boa obra de Jesus. E vou começar com uma pergunta que acho que todos deveriam se fazer. Eu acho que todo bom pastor deveria fazer essa pergunta aos seus fiéis. Eu não sou pastora não, viu, gente? Nunca quis ser, nem almejo isso para minha vida, não. Mas eu gosto de falar de Deus, eu gosto de aprender de Deus. A ovelha, ela é perdida do lado de dentro ou do lado de fora? Fiquei em silêncio? Cada um se respondeu aí? Conseguiu responder para si mesmo? Onde que a ovelha está perdida? É dentro ou fora? Análise. Começa a olhar para dentro de você para responder essa pergunta. Nós, considerados como ovelhas do Senhor, aonde a gente se perde? Dentro ou fora da igreja? As ovelhas animais a gente sabe que se perde fora, né? Fora do curral. Por quê?
Porque ela faz parte de um rebanho. O animal faz parte de um rebanho. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Somos ovelhas do Senhor, ovelhas de Deus, né? Então, nós não podemos estar perdidos, nem dentro da casa do Senhor e muito menos no mundo. Nós não fazemos parte do pastoreio perdido, de um pastor que não consegue segurar as suas ovelhas. Não, nós temos o maior e o bom pastor, que é Deus. Ele nos ensina exatamente o que temos que fazer para nos mantermos dentro do rebanho do Senhor, para que não saiamos, para que não pulamos a cerca em si, né? Para que não saiamos da casa de Deus. A nossa cerca é a igreja. E Deus, ele nos ensina que de dentro dela não podemos sair. Que quando a gente entra, quando a gente resolve servir a Deus, nós precisamos estar firmados com os nossos pés no altar. Por quê? Porque senão a gente se perde lá dentro mesmo. E é difícil quando você fica perdido num lugar onde você não deveria estar perdido, que é o lugar onde você deveria se encontrar, que é o lugar onde você deveria encontrar a Deus toda vez que você chega lá. Mas tem muitas vezes que a gente não encontra Deus. A gente encontra tudo, menos a presença de Deus. Mas por quê? É culpa nossa? Também. Às vezes a gente permite que os nossos olhos vejam aquilo que Satanás está nos mostrando dentro da casa do Senhor. Porque ele consegue fazer isso. Ele consegue te mostrar aquilo que muitas vezes ia passar despercebido se você tivesse firmado com os teus olhos direcionados à cruz. E não a vida do que está da direita, a vida do que está na esquerda, a vida... Se os seus olhos estiver direcionados para Jesus Cristo, nada do que Satanás colocar na tua visão vai fazer efeito. Nada do que ele te mostrar vai mexer com você. Por quê? Porque você foi ali para quê? Para adorar, né? Para não se sentir perdido. Perdido está quem está no mundo. O mundo já é do maligno, a gente sabe disso. É ele quem governa esse mundo aqui fora. Então, para que você quer se perder para ser governado por esse pastor, entre aspas, do mundo? É difícil quando você está dentro do rebanho e você sente que muitas vezes você não é bem recebido, você não é visto, né, com bons olhos. Mas por quê? Porque você faz a diferença. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Então não se preocupe com a opinião de quem não faz, de quem não está disposto a levantar um copo do chão, de quem não está disposto a tirar uma poeira de uma cadeira. Não se preocupe com esse tipo de opinião. Não seja essa ovelha preocupada com a opinião das outras em questão a você mesmo. Você sabe quem você é, Deus sabendo quem você é, amém, o resto é resto. Entende? Deus precisa saber. Deus precisa saber a condição que você está servindo a Ele. Ele precisa saber que você está lá dentro, firme para servir. E se tem alguém do lado de fora que sabe que está perdido? Como é que ele faz para entrar novamente se quando ele chegar é recebido dessa forma? Às vezes a gente não consegue acolher aquele que está perdido e a gente está perdido lá dentro e não se enxerga. A gente acha que a gente está dentro da igreja e não se perde. A gente se perde lá dentro também. É muito pior se perder dentro da igreja do que se perder no mundo. Porque aquele que está perdido no mundo, ele sabe que ele está perdido. Mas e quando a gente está de olho trancado, de olho vendado dentro da própria igreja? Quando? Como que a gente fica dentro de uma igreja com os olhos tapados para aquilo que Deus está falando? É preferível se perder no mundo do que se perder dentro da casa do Senhor. E isso tem acontecido muito, muito,
muito dentro da casa de Deus. Infelizmente, isso tem acontecido. Infelizmente, muitos têm deixado que Satanás entre dentro da casa do Senhor. Eu digo casa do Senhor, quando eu falo casa do Senhor, eu estou falando nós mesmos, eu estou falando nós como igreja. Nós temos deixado muitas vezes ele tomar conta de coisas que não podia. Nós estamos sendo perdidos dentro da casa do Senhor. Entende? Tem pessoas que a gente olha que não sabe nem o que está fazendo ali. Por quê? Porque quando chegou ferida perdida do mundo, foi mais ferido ainda dentro da casa do próprio Senhor, onde não poderia ter acontecido, onde a pessoa vai buscar amor, vai buscar carinho, vai buscar afeto, sabe? E a gente muitas vezes não tem coragem de fazer isso, de nos levantarmos dos nossos lugares para receber uma pessoa com um abraço. Receber uma pessoa que está precisando daquele momento. Que nós possamos nos tornar verdadeiras ovelhas do bom pastor e desempenhar o papel ao qual Deus colocou nas nossas mãos, que é de servir o próximo e não de ser servido, né? Que nós não sejamos ovelhas perdidas dentro da casa do Senhor. Outra coisa interessante, dracma é um animal? Não, não é. Para quem não sabe, a dracma, ela é uma moeda, dinheiro. Ela é uma moeda que tem um certo valor, esqueci agora no momento, acho que é 8, alguma coisa. Ela tem um valor, mas ela não tem cérebro, né? Então vamos pensar um pouquinho entre a dracma e a ovelha. No que eu li, ambos ficaram felizes por ter encontrado, certo? Quem não acompanhou do início, eu li Lucas 15, do 3 ao 10, tá? Para depois vocês entenderem. O pastor, quando achou a sua ovelha, comemorou. A mulher, quando achou a sua dracma, comemorou. Porque nós, quando achamos, né, uma pessoa que estava perdida no mundo, mas que retornou para Deus, por que a gente não comemora? Por que a gente não faz festa? Por que a gente não agradece e engrandece o nome de Deus? Mas a gente prefere isolar a pessoa. A gente prefere julgar. Não se esqueça que você também pode se perder num lugar onde não deveria. Você também pode estar perdido dentro da casa do Senhor sem saber. Muitas vezes sem saber. Achando que está fazendo o que agrada a Deus e na verdade não está agradando. Não está agradando. Não está. Eu ouço do meu pastor assim que nós temos que ir na igreja 3 vezes por semana. Concordo plenamente com ele. Mas precisamos estar dentro da casa do Senhor em espírito e verdade. Não adianta ir no culto a semana inteira se você não está disposto a servir a Deus verdadeiramente. Não adianta marcar presença dentro da igreja, não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de mim e não é isso que Deus quer de nós. O que ele requer de nós é o nosso coração, é o nosso corpo, a nossa alma, a nossa adoração, a nossa devoção e principalmente que nós reconheçamos que nós somos totalmente dependentes dele. Não adianta você estar dentro da casa do Senhor fazendo aquilo que você acha certo, aquilo que você quer fazer, porque você é melhor nisso, porque você é melhor naquilo. Não! O único melhor dentro da casa do Senhor é Deus. E enquanto a gente não reconhecer que Ele é quem vive e reina para sempre, Ele é o único que detém o bem e o mal, a nossa vida, tudo é Ele quem rege. Enquanto não nos colocarmos na presença do Senhor como servos, como
servos inúteis na presença do Senhor, porque é isso que nós temos que ser. Porque se a gente achar que é útil demais, a gente se perde. Portanto, nunca ache que a sua utilidade é única. Você não é útil demais para Deus. Não. Todos nós temos algo de importante para Deus. Todos nós temos algo importantíssimo a oferecer a Deus. Mas temos que saber oferecer também. Não é de qualquer jeito que a gente oferece para Deus. Não é de qualquer jeito que você se apresenta na presença de Deus. Entende? Muitos acham que servir a Deus é brincadeira. É você e hoje, é você e amanhã. Aí depois você não volta mais, daqui 15 dias você volta. Não, gente. Servir a Deus é muito sério. Mas voltando lá para a nossa reflexão, se ambos ficaram felizes, um pela dracma e o outro, né, pela ovelha, trazendo para dentro de casa, para os nossos dias atuais, vamos trazer um pouquinho para cá. A gente pode dizer que a gente tem pessoas, né, perdida lá fora e aqui dentro, certo? A vantagem é que quem está do lado de fora tem consciência disso. Como eu já disse lá atrás, tem consciência que está perdido. Muitos querem voltar, outros não têm vontade. Por quê? Por que será que essa vontade não dá, né? Quem está perdido do lado de fora, ele ouve a voz do pastor dele e retorna para dentro. Quando é escolhido de Deus, que se perdeu aí, né, pelo caminho, por algum percalço do caminho, a gente não pode julgar a vida do outro, porque a gente não conhece, né? A gente não sabe as lutas, a gente não sabe os percalços da vida. Então você não pode julgar, eu não posso julgar, nós não podemos julgar pelo motivo ao qual algumas pessoas se afastam, né? Mas ele tem a consciência e quando ele ouve a voz do bom pastor, ele retorna para dentro, da onde ele nunca deveria ter saído. E quem está perdido do lado de dentro? Esse está ouvindo a voz do pastor, está ouvindo, mas não acha o próprio caminho. O que é muito pior é ouvir a voz do pastor, mas não achar o caminho até ele. Não reencontrar o caminho até ele, mesmo estando dentro da própria casa, dentro do rebanho. Tá ouvindo, mas não tá conseguindo se direcionar. Por mais que escute, escuta hoje, mas entra num ouvido e sai no outro. Amanhã volta fazendo a mesma coisa ou ainda pior. Não é isso que Deus quer, não é disso que Deus espera, não é isso que Deus espera de nós enquanto estamos sendo ovelha do seu rebanho. Não é. E de que adianta você ouvir a voz do pastor, mas não colocar em prática? Quando eu digo pastor, eu estou falando do bom pastor Deus, mas não colocar em prática nada do que você ouve. Você está vazio. Você se sente vazio. E muitas vezes você não tem para quem desabafar. Conversa com Deus. Ele é o único que vai estar sempre ao teu lado. Ele está aí batendo na tua porta. Abre para Deus entrar. Abre para Jesus Cristo fazer morada dentro do teu coração. Para de se fechar. Para de se fechar. Não deixa que a frustração tira você de onde você não deveria. Não deixe que a frustração te afaste daquilo que Deus tem para você. Não se autoexamine, porque se você se autoexaminar, você sai da presença de Deus. Você se julga incapaz de servir a Deus. E não somos incapazes de servir a Deus, mas precisamos que Deus nos limpe, que Ele nos molde, que Ele nos capacite. Para isso que a gente tem que fazer? Deixar. Porque se a gente também não quiser, Deus é educado demais. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas Deus é educado demais para fazer qualquer coisa forçada na sua vida, na minha vida. Se eu não quiser, se você não quiser, Ele não vai agir
Aí não adianta reclamar, ai, Deus não faz. Mas era que você pediu para ele fazer? Você deixou ele fazer da maneira que ele queria? Ou você tá tentando dar aquela forcinha, né? Brasileiro é terrível, né? Adora dar uma forcinha. Mas não dê forcinha para Deus, não. Deixa ele fazer do jeito que ele quer na tua vida. Só se entrega. Só se entrega. Só se joga. Se joga para Deus. Vamos falar assim, se joga para Deus. E deixa ele trabalhar. É difícil deixar Deus trabalhar? Muitas vezes é porque a gente quer no ato, né? É assim, ó, pá, quero receber já, nesse momento. E não pode ser, né? Tem que esperar, a gente tem que passar pelos processos para chegar no nosso propósito, né? Isso é muito conhecido também, é clichê demais, todo mundo fala, né? Precisa viver o processo para chegar ao propósito. Mas é uma realidade. Se você não vai viver o teu processo, o teu propósito não vai chegar nunca na tua vida. Porque Deus não vai conseguir acrescentar o propósito dele se você não está vivendo nem o processo que ele está pedindo para você passar. Né? Passe pelo processo dando glória a Deus. Ainda que doa, mas dê glória a Deus. Por quê? Porque eu estou sendo mais que vencedor. Porque eu tenho Jesus que caminha comigo, que pega pela minha mão e me ensina a caminhar. Não é fácil, não, caminhar com Jesus, viu, gente? Não, 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 não. É difícil demais. Quando a gente se perde ouvindo a voz do próprio Senhor, a gente se perde nas nossas dúvidas, nas nossas aflições, na nossa incredulidade. A gente ouve, mas não consegue discernir. Não é mais o tempo de se perder nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor você precisa se encontrar, não se perder. Não se permita mais se perder dentro de você mesmo. Chega de ir no embalo dos outros, chega de ir pela conversa dos outros, sabe? Chega de ser ovelha que dá ouvido a tudo que está em tua volta, menos ao teu pastor. Seja ovelha e não dracma, porque a ovelha ela tem ouvidos, ela escuta, a dracma não. Dracma é dinheiro, é moeda. Ela não tem ouvido, ela não pensa. Mas a ovelha, ela tem ouvido, sabe? Ela tem olhos. Então ela enxerga o bom pastor, ela ouve o bom pastor. Cuidado. Não queira tirar o cisco do olho do teu irmão quando o teu tá, ó, coberto por uma trave. Não é nem um cisco, é uma trave. Livre-se primeiro daquilo que te impede de ver o que Deus tem na tua vida, de entender o propósito de Deus, de querer viver o propósito de Deus. Primeiro, livre-se disso, para depois querer ajudar o outro a se livrar também. Porque ninguém consegue fazer pelo outro aquilo que não faz nem por ele mesmo. Como que você vai ajudar uma pessoa se você não consegue nem se ajudar? É contraditório. É contraditório. Se você não se ajuda, você não ajuda o outro. E a gente sabe que isso é uma verdade muito grande. Se você não tá bem, o que você vai fazer? Você vai contaminar o outro também. Você precisa estar bem para quê? Para acrescentar na vida do teu irmão, na vida daquele que está precisando. Você não pode ir de galho em galho achando que tá tudo resolvido quando não tá. Viva o seu processo, viva a sua dor, viva a sua angústia, viva a sua aflição, mas viva, passe por ela, passe, vença. Seja mais que vencedor. Não seja derrotado. Derrotado é Satanás. Ele é derrotado. Você não. Você foi chamado, você é escolhido, você é vaso na mão do Senhor. Então faça jus ao que o Senhor determina para a tua vida. Você precisa reconhecer que você é uma pessoa de valor na presença do Senhor. Você tem que ser reconhecido pelo valor que Deus te dá. Entende? Deus é quem te dá esse valor. Mas se ainda assim você não consegue, pede para Deus. Pede para Deus te ensinar a enxergar todo esse valor que Ele dá em você.
Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu não consigo ver tudo aquilo que as pessoas veem. Mas você precisa enxergar para fazer melhor para o Senhor. Você tem que se valorizar, porque você é um ser humano valioso na presença do Senhor. Você é uma dracma valiosa na presença do Senhor. Eu estou usando a dracma pelo valor que ela tem. Você, então, pode se comparar com uma dracma valiosa na presença do Senhor. Mas, quando perdida, é muito difícil de ser resgatada. Quando essa dracma se perde, ela é difícil de resgatar, porque ela não ouve, ela não escuta, ela não se permite, né? Então não seja dracma, mas no sentido de não ouvir, no sentido de não ver, mas seja dracma no sentido do valor que você tem perante Deus. Amém? Seja vaso de honra. Ensinamento de hoje. Limpe-se. Mantenha-se nos caminhos do Senhor. Dê ouvidos ao bom pastor. Tire primeiro dos seus olhos aquilo que você não enxerga para depois tirar do ouvido do olho do teu irmão. Não ache que você é melhor do que ninguém. Faça pelo outro aquilo que você deseja que fizessem por você. Quando desempenhar alguma coisa, faça o teu melhor, independente do que seja. Amém? Até aqui Deus falou. E eu espero ter conseguido alcançar alguém nessa tarde. E que Deus possa trazer para você o refrigério necessário e que você permita-se ouvir a voz do bom pastor sempre que ele te chamar, porque ele te chama pelo nome. Você não é qualquer um para Deus. Amém? Não se esqueça disso. Você é valioso na presença do Senhor. Você é valiosa na presença do Senhor. Nós somos valiosos na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.